Bom dia a todos. Eu vou deixar a arca aqui em cima como lembrete de que à tarde nós vamos revelar o mistério. Que mistério? O que tem dentro? Ou melhor, como a arca foi desenhada por dentro. Sabe que essa aqui são as proporções exatas, né, segundo a Bíblia, numa escala que eu não sei qual é, mas bem reduzida naturalmente, né? Porque a arca, segundo a descrição bíblica, pelo côvado que foi usado, devia ter cerca de 170 metros de comprimento, alguma coisa como quase 30 de largura e uns quase 20 de altura, bem arredondados. E dentro ela tinha seus compartimentos que nós vamos então à tarde revelar, que tem só a portinha que algumas crianças já abriram durante a história delas, né? Realmente foi uma maravilha da engenharia hidráulica num tempo em que eles nem sabiam como navegar porque não havia necessidade, né? Construído em terra seca. Uma loucura para aqueles tempos e para muita gente hoje uma loucura também. Mas está aí. Então às 15 horas, se você achar que é muito tarde, pode vir às 3 da tarde, para nós termos aqui mais um encontro e apresentaremos 2 temas. Nós começamos à noite com o tema Origens do Universo. Eu procurei apresentar aqui para os que vieram argumentos racionais, filosóficos, científicos, que trazem uma certeza assim bastante consistente de que o universo teve um começo. E que se teve um começo, então isso exige uma causa. E nós analisamos, nos aproximamos filosoficamente da causa primeira não causada e chegamos à conclusão que, de forma muito interessante, a causa que os argumentos apologéticos apontam para nós, que a filosofia nos aponta, é exatamente a mesma que está na Bíblia. Um Deus todo-poderoso, um Deus inteligente, onisciente, na verdade, um Deus que está além do espaço, do tempo e da matéria, e um Deus pessoal, exatamente o Deus que é descrito na Bíblia. Nós começamos o tema à noite, usando aqui Gênesis capítulo 1, verso 1, quando a Bíblia afirma, Moisés afirma categoricamente, no princípio criou Deus os céus e a terra. E vimos que o Apocalipse também defende essa ideia, portanto a Bíblia ela começa e termina afirmando a verdade do Deus Criador e da criação feita por Ele a partir do nada, pelo poder de sua palavra. Palavra é o tema desta manhã. Na verdade nós somos criacionistas não porque a ciência nos leva a essa crença. A verdade é que os argumentos científicos ajudam apenas a, digamos, confirmar aquilo que nós já cremos, porque a Bíblia diz que é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado por Deus, foi criado por Deus. Naturalmente que é um ato de fé ser criacionista, mas Deus é tão bondoso que Ele deixou pegadas espalhadas pelo planeta, deixou digitais suas espalhadas na criação e deixou também argumentos extra-bíblicos que ajudam os mais céticos a acreditar, se quiserem, que a Bíblia é a palavra de Deus de fato. Então a Bíblia é a base da nossa crença, a Bíblia é a pedra angular da nossa vida, das nossas convicções, e por isso é muito importante que você realmente saiba por que você crê nesse livro, que não é um simples livro qualquer. Depois de falarmos à tarde das 15 em diante, vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida. Será que Darwin tinha razão? Será que a vida surgiu ou foi projetada? É o primeiro tema da tarde. E em seguida então teremos o tema que eu deixei por último, porque eu acho que vai segurar adultos e crianças. Qual a origem e por que desapareceram os dinossauros? Não é um bom tema? Não é legal? Então você está convidado a estar aqui às 3 da tarde. Vamos ficar aqui um bom tempo da tarde de hoje, meditando, analisando, pensando, refletindo sobre esses temas que você não encontra na Discovery Channel, que você não encontra no History Planet, que você não encontra muito menos no Fantástico. É mais fantástico do que isso, e você vai saber onde encontrar. Venha hoje à tarde, convide amigos, é possível que haja amigos hoje conosco também. Muito obrigado por que você veio, espero que você se sinta bem conosco, e que você reflita sobre tudo que vai ser dito aqui. Não precisa acreditar em mim não, viu? Na verdade tem que fazer que nem Pedro, que nós vimos à noite, né? Pedro, quando ouviu falar da ressurreição de Cristo, ele não simplesmente aceitou, podia ter aceitado, pelo testemunho de Maria Madalena, mas ele duvidou, só que não ficou sentadinho na dúvida.
Não ficou ali pensando, eu não acredito e está acabado, não tem como, isso é impossível. Ele duvidou sim, mas ele correu até o sepulcro. Lembra que nós lemos esse texto? Lá em Lucas 24, ele correu ao sepulcro para ver com os próprios olhos. Então, querido amigo, querida amiga, mesmo que você não acredite em algumas coisas que eu vou falar aqui de manhã e também à tarde, tudo bem, Deus nos dá essa liberdade, e eu não podia fazer diferente, mas faça como Pedro, vá ao sepulcro verificar se é assim, me conceda o benefício da dúvida, pesquise, leia, analise. Sabe, eu tenho encontrado ao longo das minhas palestras por aí afora, muitos jovens que vêm conversar comigo e alguns dizem assim, eu sou ateu, ou me tornei ateu. Às vezes com 20 anos, 18, 17, eu só digo assim, eu respeito sua decisão e Deus também, só tem uma coisa, eu acho que é muito cedo para você tomar uma decisão dessas, tão determinante. Dá um tempinho mais, seja pelo menos agnóstico, ou cético, mas ateu. Você já escolheu um lado do espectro, que é a descrença, né? É a crença no não. Antes de você ser crente ou ateu, analisa um pouco mais, estuda um pouco mais, né? Amadureça um pouco mais. Eu encontrei no sebo uma vez um livro, aliás os sebos são lugares interessantes, em que de vez em quando a gente encontra alguns tesouros. Um livro escrito na década de 50 por um teólogo católico chamado George Sigmund, com o título O Ateísmo Moderno. Que livro interessante. Tem que ler com cuidado porque as folhas estão descolando já, mas é um tesouro. Eu não vou emprestar porque ele é muito raro. Mas eu fiz uma resenha já no meu blog, já escrevi sobre ele, né? Se você encontrar, adquira, é um bom livro. O que esse autor fez? Ele é teólogo e filósofo. Ele documentou a história dos grandes filósofos conhecidos aí na história. Nietzsche, Kant, Hegel, Heine. E ele mostra o que dificilmente você vê nas universidades, o fim da vida desses filósofos. Porque se você prestar bem atenção, as obras que esses homens escreveram, geralmente foram escritas na sua juventude, quando eles estão no auge da sua revolta, no auge da sua produção e muitos da vaidade intelectual, não é? Mas quando amadurecem e chegam lá no fim da vida, muitas vezes, e esse autor documenta isso, vários deles reconsideraram suas posições. Um exemplo, para a gente resolver já essa introdução. Heinrich Heine, esse camarada era mais ateu, empedernido do que o próprio Nietzsche. Ele passou muitos anos combatendo a fé cristã e defendendo o ateísmo. No fim da vida, Heine, ele ali deitado numa esteira, miserável, ele contraiu sífilis, estava morrendo à míngua, ele chama um amigo arqueólogo para falar com ele, porque haviam restado poucos amigos. Aliás, alguém diz, né, você quer saber quantos amigos você tem? Não dê uma festa, fique doente. E ele estava doente. E ali no leito de morte, ele diz para o amigo arqueólogo, diga para o mundo que Heinrich Heine se reconciliou com Deus e morre como um cristão. Poucas pessoas sabem disso, porque só leem as obras que eles escreveram na juventude. A maturidade muitas vezes traz reflexões mais sérias. Eu estava lendo ontem uma pesquisa, 2 pesquisas, né? Eu estou preocupado com as introduções que eu faço, às vezes elas são mais longas que o sermão. Eu estava lendo sobre 2 pesquisas, eu preparei até um vídeo que eu vou postar no meu canal, acho que amanhã, não deu tempo de editá-lo ainda. Uma dá conta de que o ateísmo tem crescido em alguns países como Finlândia, Suécia, Dinamarca, ou seja, países desenvolvidos, em que eles têm segurança, conforto, dinheiro. E o ateísmo é mais forte nas gerações mais novas, porque mesmo nesses países, os mais velhos tendem à crença. 90%, 80% das pessoas com mais de 50 anos, nesses países, creem em Deus. Por outro lado, 70%, 80% dos jovens nesses países dizem não crer mais em Deus. Mas o que me chama a atenção, e não está nessas matérias, é que eu participei recentemente de um evento lá nos Estados Unidos sobre saúde emocional. E vários palestrantes de renome de universidades grandes, dando conta de que o suicídio hoje é uma das maiores causas de morte nos países desenvolvidos. Estados Unidos, Japão, Suécia, Suíça,
Dinamarca. Então tem alguma coisa errada aqui nesse cenário. Curiosamente, quando você vai para o interior, aí, analisando, por exemplo, a Islândia, né? Reykjavik, a capital, tem muitos ateus hoje. Mas no interior, longe da selva de pedra, a crença é predominante ainda. Então o que eu percebo? Pessoas mais maduras, pessoas que sabem o que é sofrer na vida, pessoas que moram no interior, perto da natureza, tendem a acreditar em Deus, a ter mais espiritualidade. Pessoas que vivem de acordo com o ideal de Deus também. Agora, quem vive para o prazer, quem tem muito dinheiro, quem tem todos os confortos que a vida pode oferecer enquanto é jovem, quem vive nas capitais, cercado por selvas de pedra que quase impedem que essas pessoas olhem para o céu, para a criação de Deus, aí realmente é fácil ser ateu, por enquanto, até que um avião comece a despencar. Um humorista lá, que escrevia na revista Veja, o Milor, ateu, mas dizia assim, todo mundo é ateu, antes que o avião comece a cair. E é mais ou menos por aí, né? Jesus previu esse cenário. Infelizmente, ele disse assim, quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra? Infelizmente é um cenário que a gente vê e é profético. Só que Ellen White diz que aqueles que quiserem duvidar vão encontrar motivos para isso, mas os que quiserem crer vão também encontrar muitas evidências sobre as quais fundamentar sua fé. Eu vejo uma geração fugindo de Deus, não que eles tenham exatamente argumentos racionais, porque sinceramente eu já beirei o ceticismo na minha juventude, e eu penso hoje, não estou tão maduro assim, mas já passei dos 40, então analisando um pouco para trás eu percebo o seguinte, que é muito mais difícil você defender o contrário da crença. A pessoa que quer defender racionalmente a sua descrença vai encontrar muita dificuldade, porque o universo, a vida, conspiram contra a ideia do acaso. Eu comprei ontem, a irmã Marisa nos levou a um local muito gostoso ali, né? A gente fez um lanche, e eu encontrei lá a edição deste mês da revista Scientific American, uma boa revista, eu quero mostrar aqui à tarde, porque ela confirma exatamente um argumento que eu vou apresentar à tarde. Uma matéria sobre o GPS do cérebro. E os autores, eu estava lendo ontem a matéria, não consegui ler toda ainda, mas os autores não conseguem mencionar a palavra evolução em nenhum momento, porque fica estranho você falar de um mecanismo tão complexo e dizer que evoluiu, porque os dos carros não evoluíram. Foram projetados, não evoluíram. Como que o GPS que está aqui dentro poderia ter sido fruto de um acaso, de processos casuais, aleatórios? Tudo conspira contra a descrença, se pensarmos bem. Geralmente o ateísmo é um condicionamento, embora tentam dizer que é o contrário. Vocês foram condicionados a crer, mas me parece que o ser humano foi projetado justamente para crer, e não para descrer, porque o esforço na descrença é muito grande, e geralmente os argumentos que se usam para defender a descrença tem mais que ver com algo emocional, algo que tem que ver com a sua formação, quem sabe, seu passado, sua infância, e eu espero que a gente possa ver um pouco disso à tarde, do que necessariamente com algum tipo de argumentação racional, ou argumentação racional. Bom, o tema agora é outro. Vamos lá. Origens da palavra. A Bíblia é um livro singular. De cara você percebe isso só pelo ponto de vista literário, né? Ainda que você inicialmente não aceite a Bíblia como um livro inspirado por Deus, você tem que admitir que é um livro realmente riquíssimo em cultura, do ponto de vista literário, geográfico, histórico, né? Pra você ter uma ideia, como mostra ali o diagrama, né? Ela foi escrita no intervalo de 1600 anos, olha quanta riqueza documentada em mais de 1,5 milênio de história, em 3 continentes diferentes, você sabe disso, estou apenas recapitulando, por 40 autores distintos, o que é um outro fato surpreendente, porque se você comparar, por exemplo, Salomão, segundo a Bíblia, o homem mais sábio que já pisou na terra, compare o autor Salomão com João, que escreveu lá o último livro, Apocalipse, né? A disparidade entre eles é muito grande. João era um pescador, um homem humilde, Pedro também, mas você tem lá Moisés, um estadista, um general, um homem culto, você tem ali Salomão e outros, né? Mas ainda que você perceba diferenças de texto e estilo literário,
próprio Pedro diz, olha, Paulo escreveu coisas complicadas, sim, porque Paulo era um filósofo, né? Paulo era profundo em suas ideias. Pedro era um homem simples, e Pedro admite, Paulo escreveu coisas complicadas, que os indoutos até torcem, né? Para a sua própria perdição. Bem, há diferenças de estilos entre eles, mas a mensagem central é uma só, aqui está, é a glória de Deus em salvar a humanidade. Há um fio condutor, dando a impressão, mas não é só impressão, isso é real, de que por trás deles há um autor, um único autor, que a gente crê ser o Espírito Santo de Deus. Eu li um tempo atrás, se quiser ir anotando aí as indicações de leitura, eu vou dar várias aqui, né? Dei ontem, vou dar à tarde também, algumas dicas de leituras. No meu blog criacionismo.com.br tem uma seção, você precisa ler. Eu geralmente falo assim para aqueles jovens que me abordam dizendo, eu sou ateu, ok, mas eu queria primeiro te lançar um desafio. Leia todos os livros que eu cito lá na minha bibliografia do blog, depois você conversa de novo comigo, tá bom? Combinado? Que é muito cedo para você tomar essa decisão, antes você tem que estudar um pouco, né? Analisar um pouco as coisas. Ali tem uns 30, 40 livros apologéticos, bons, e um deles é este aí, que eu estou mostrando aqui na tela, que foi escrito por um teólogo e filósofo também, chamado Peter Kraft, Sócrates e Jesus. É uma ficção, mas é bem interessante. O autor, ele imagina que por algum motivo Sócrates, o grande filósofo grego, monoteísta, isso é um dado interessante, ele foi morto porque ele foi morto como um ateu, só que ele era ateu do panteão grego, ele não cria em Zeus, Apolo, Afrodite, Poseidon, Hades, não, ele cria no Logos. Isso é muito interessante, porque João, lá no seu evangelho, ele fala que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o verbo era Deus. Parece que Sócrates chegou muito perto da verdade, e morreu por causa dela. Ele morreu por causa dela. Então o autor pega esse personagem histórico riquíssimo, que é Sócrates, na ficção que ele criou, ele coloca esse autor numa escola de teologia moderna, ele chama a Universidade de Harvard, faz uma paródia com Harvard, e ali está Sócrates, no século XX, estudando teologia numa faculdade liberal. E ele começa a ouvir falar em Bíblia, em Antigo Testamento, em Novo Testamento, coisas que ele nunca tinha ouvido falar na Grécia Antiga, e fica curioso. E Sócrates era uma pessoa que investigava tudo, e queria saber, e fazia perguntas, né? Ele aprendia muito meio de perguntas. E ele então pega na biblioteca emprestado o Antigo Testamento, leva para o seu quarto, para a sua república, ali, e começa a ler, passa a noite lendo o Antigo Testamento. Quando chega na sala de aula, no dia seguinte, ele pergunta aos colegas, gente, vocês já leram o Antigo Testamento? E os colegas, achando aquela pergunta meio boba, né, porque eram cristãos nominais, pelo menos, né, como a maioria hoje é. Sim, a gente já leu, a gente conhece as histórias lá da Bíblia, né, o mito da criação, as histórias ali de Davi e tal, dilúvio, aquele mito do dilúvio, a gente conhece. É um livro de sábios orientais. Aí Sócrates diz assim, não, acho que vocês não entenderam o que leram. Como assim, Sócrates? Sábios orientais? Vocês leram com atenção esse livro? Os autores frequentemente dizem assim, esta é a palavra de Deus, eu falei em nome de Deus. Você aceitaria uma pessoa que dissesse isso como sábia, caso não fosse revelação de Deus? O que faríamos com uma pessoa que chegasse assim e dissesse, e a gente sabe que ela não é profeta, olha, eu estou falando aqui em nome de Deus agora, me escute, o que você faria com ela? Talvez internasse, né? E Sócrates faz aqueles amigos pensarem nisso, olha, desculpe, mas se forem apenas sábios, eu vou jogar fora esse livro, porque eles não podem ser sábios e dizer que falaram em nome de Deus. Ou eles eram o que disseram ser, profetas enviados por Deus, ou você joga esse livro fora porque eles eram loucos. E os amigos ficaram meio sem resposta, porque nunca tinham pensado nisso. Noite seguinte, ele pega emprestado o Novo Testamento e começa a ler o Novo Testamento. No dia seguinte, na sala, ele chega ainda mais espantado e pergunta aos colegas, vocês já leram o Novo Testamento? Ora, Sócrates, claro que a gente conhece as histórias daí, né? Natal, Páscoa, a nossa cultura é cristã. Tá, mas o que Jesus é para vocês? Jesus foi um grande profeta. Não pode. Por que, Sócrates? Porque Jesus disse mais de uma vez que ele é Deus.
Ah, é? Sim. Eu li aqui numa oração que ele fez o seguinte: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Como assim, um profeta? Noutra vez ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou, eu já li, é aquele do Antigo Testamento que disse para Moisés: o eu sou está enviando você para libertar os hebreus do Egito. Ele foi tão contundente que os judeus pegaram pedras para matá-lo por blasfêmia. Como vocês podem dizer que ele é apenas um sábio ou um profeta? Nenhum profeta do Antigo Testamento jamais disse: eu sou Deus. Mas Jesus teve coragem de dizer isso. Ou ele era um louco, lunático ou impostor, ou você aceita o que ele está dizendo, que ele é Deus, mas não tenta domesticar o cristianismo, não tenta dourar a pílula, porque não dá. Deu para perceber a proposta do autor? Ou você aceita a Bíblia e Cristo pelo que eles dizem que são, ou você os rejeita. Não tente criar um caminho alternativo, tipo, a Bíblia é boa, ela tem os salmos, tem provérbios, tem algum tipo de sabedoria, Jesus é um grande mestre. Não era, ou melhor, era, mas não era só isso. Ele não era apenas um mestre, ele não era apenas um profeta, ele não era apenas um sábio, ele era tudo isso, mas muito mais. Ele é o que ele disse ser. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a verdade e a vida. Quem, em são juízo humano, teria coragem de dizer isso em público? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se não fosse, teríamos que apedrejá-lo mesmo, ou, nos tempos atuais, interná-lo em algum manicômio. Philip Yancey, um jornalista cristão americano, no livro O Jesus que eu nunca conheci, ele diz que, infelizmente, a cultura ocidental domesticou o cristianismo. O cristianismo está tão fraco hoje na Europa que o Islã está crescendo assustadoramente por lá. E alguns cristãos começam até a flertar com o islamismo, com o budismo, achando bonito isso, se esquecendo de que os ossos de Maomé estão lá, se esquecendo de que os ossos de Buda estão lá, mas a sepultura de Cristo é a única que está vazia. Esqueceram do poder do cristianismo. É lamentável isso. Não se esqueça de que o cristianismo é poderoso, é dinamite pura. Quando você entende, a tua vida ela toma sentido. É tremendo o cristianismo, porque o nosso Deus está vivo. Essa é a verdade. E Ele unicamente é Deus. O que mais dizer sobre a palavra desse Deus? João 17:17, abra sua Bíblia, por favor. João 17:17, o próprio Cristo, que é Deus, fez uma afirmação muito categórica nesse texto aí. João, você conhece o texto, sim? 17. O que ele diz aqui? Num tempo de relativismo, isso aqui é um absurdo, mas ele disse: santifica-os na verdade. Mas o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Mas pera lá, Jesus, todo mundo sabe que não existem verdades absolutas? Claro que existem. Essa que você falou agora é uma delas. Como que não existe? Você acabou de falar uma. Não existem verdades. Isso é uma verdade ou uma mentira? Jesus não dá margem para relativismo. Ele é categórico e diz: a Bíblia é a verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de Cristo, que é a verdade. Porque é Deus. Tá, mas existe o Alcorão, existe o Bhagavad Gita, existe o livro de Mórmon. Por que você vai acreditar em Jesus quando ele diz que a Bíblia e não os outros livros religiosos é a verdade? Eu tenho muitos e muitos motivos para acreditar nisso. Por mais que eu respeite até esses outros livros, porque eu respeito as pessoas que creem neles. Já li alguma coisa do Alcorão, do livro de Mórmons e outros livros por aí, mas olha, sinceramente, não se comparam. Tá, mas e se eu não cresce que ela é o livro de Deus? E se eu não cresce que ela foi inspirada por Deus? O que mais ela pode me oferecer? É esse o ponto que eu quero abordar daqui para frente. Olha só. Pode passar para mim lá, por favor?
ali. Antecipações científicas na Bíblia, mas tem. Isso é muito interessante. Ainda que a Bíblia não seja um livro de ciências, e não é mesmo, quando ela fala em ciência, ela acerta em cheio, e isso é fantástico. Por exemplo, eu não vou ler os textos, não dá tempo, mas eu quero mencioná-los aqui. Este conteúdo está no meu livro História da Vida, há um capítulo só sobre esse assunto, e você pode também anotar aí as passagens, depois pode conferir na sua casa, né, na sua Bíblia. Jó 26:7, um texto que foi escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Ali, ele simplesmente afirma o seguinte: Deus suspende a terra sobre o nada. E daí? Todo mundo sabe disso? Até a Débora mostrou aqui a foto da terra no espaço. Mas quando Moisés escreveu, não tinha nave espacial. Quando Moisés escreveu, não tinha telescópio espacial. Como que ele sabia disso? Aliás, você sabe em que universidade federal que Moisés estudou? Alguém sabe? Na Federal do Egito, a UFE. E naquela universidade, a teoria científica mais aceita naquele momento era a seguinte, que os PhDs defendiam: a Terra, ela é firme, né? Ela é sólida, então ela precisa de algum apoio. Portanto, a Terra deve estar apoiada sobre 5 colunas. Era a ideia cosmogônica ou cosmológica daquele tempo. E todo mundo pregava isso aí nas escolas, nas faculdades, e ninguém questionava, porque eram os grandes sábios do Egito que ensinavam isso. Não é verdade que hoje os grandes sábios também ensinam algumas coisas estranhas por aí? Grandes sábios querem fazer com que nossos jovens acreditem que material inorgânico, moléculas, de alguma forma se organizaram, dando origem à informação genética, DNA, vou falar sobre isso à tarde, que foi, por algum motivo, se tornando mais complexo, se organizando, se multiplicando e depois dando origem a ser humano. É o que se ensina nas universidades seculares. E nossos jovens têm que aprender isso aí. E outras coisas mais. Bem, Moisés foge para o deserto, passa 40 anos desaprendendo o que não devia ter aprendido. E uma das coisas que ele escreve na Bíblia, tempos depois, é: Deus suspende a terra sobre o nada. Se Moisés voltasse para a faculdade e falasse para os seus colegas isso, o que vocês acham que ia acontecer com ele? Moisés, você está maluco? Como assim, suspensa sobre o nada? Hoje a gente sabe que o nada tem um nome, é vácuo, né? O vácuo espacial. Você está doido? Não estava. Ele sabia, mas como que ele podia saber? Se ele não foi lá fora observar a terra. A palavra é revelação. Somente porque o Criador da terra revelou para ele esse fato, né? Outra informação interessante, lá em Isaías 40:22, um texto escrito 700 anos antes de Cristo, alguns séculos antes de os primeiros matemáticos gregos calcularem a esfericidade da terra, Isaías, que não era astrônomo, não era matemático, era um homem do campo simples, ele escreveu: Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Está certo que o hebraico não dá para concluir categoricamente se ali o texto se refere à circularidade, à circunferência ou à redondeza, mas de qualquer forma sugere que a terra é redonda. E por algum tempo muita gente se debateu contra essa informação ou tentando descobrir esse fato. Isaías não tinha como saber porque ele não era um sábio que lidava com esses assuntos, mas isso lhe foi também revelado. Outra informação interessante, em Jó 28:25, também de Moisés, ali é dito que Deus regula o peso do vento, ou o peso do ar. Agora pensa em Moisés, já sofreu bullying na escola por falar que a terra está flutuando no espaço. Agora ele volta para lá e diz: gente, tem mais. O que foi, Moisés? O ar tem peso. Sai daqui, Moisés, você está incomodando já. Fora da sala. Porque somente em 1643, um cientista chamado Torricelli inventou um aparelhinho chamado barômetro, e pela primeira vez na história estava provado: o ar tem peso, pressão atmosférica. Como que Moisés sabia disso, hein? Porque ele foi revelado. Outra informação interessante, Levítico 13:46. Você sabe que no século 14, por ali, milhões de pessoas, 1/3 da Europa foi dizimado por causa da peste negra, né? Peste bubônica. E conta aí os registros médicos da época que na verdade acontecia o seguinte: a pessoa ia para o hospital com uma gripe,
era tratada por um médico e voltava para casa com peste negra. Por quê? Porque os médicos na época não se davam nem o trabalho, porque não dava tempo, era muita gente doente, de, depois de fazer uma necrópsia, lavar as mãos para atender uma pessoa com outro tipo de doença. Por que não faziam isso? Não tinham a mínima noção de contaminação por germes, por vírus, bactérias, não sabiam disso. Conta a história, não sei se é real, que alguém propôs, vamos pelo menos seguir, quem sabe o que está escrito na Bíblia, lavar o corpo, lavar as mãos. Que é isso, rapaz? Vamos perder tempo com isso? Até parece que o cara foi demitido. Tempo depois, alguém resolveu, vamos tentar, vai que dá certo. E começaram a usar de asepsia, lavar as mãos, e vidas começaram a ser poupadas. Você sabe que no Egito a expectativa de vida era bem baixa, né? No grande e poderoso Egito, avançado Egito, era de 30, 50 anos. A medicina egípcia era uma coisa absurda. Era mais ou menos assim, se o faraó ficasse doente, chamavam um mago que ia preparar uma substância com sangue de morcego, dente de burro macerado ali, moído, fezes de rato, um encantamento, e dava para o faraó beber. Se o faraó não morresse, convenhamos, não morria mais, né? Realmente era 40, 50 anos. Quando o povo de Deus, o povo hebreu, sai do Egito e vai para o deserto, tempos depois, a expectativa deles era diferente de vida. Davi registrou isso. A vida do meu povo é 70, 80 anos, mas não morre ali, ele vive até mais que isso. Depois é um pouco de cansaço, né? Enfado, como diz a Bíblia, não é? Olha a diferença, 40 para 80. Moisés fez alpinismo com quantos anos? 120 anos. Subiu sozinho o monte. E só morreu porque Deus o pôs para dormir. A vista estava boa, enxergou a terra toda. Mas o que ele fez para ter todo esse vigor? A gente sabe. Água, luz solar, exercício físico, repouso, alimentação adequada. Você conhece esses remédios, porque eles estão aqui nesse livro de ignorantes, de gente que não sabe nada de medicina, de nutrição. Estava aqui. Comia o maná, caminhava o dia inteiro, descansava quando a nuvem parar, tinha o sábado, um descanso semanal, seguiam sem saber o ciclo circaseptano de 7 dias, somos projetados para ser assim, está ali. Não está explicado cientificamente porque ninguém entende mesmo, mas o princípio está ali, o conceito está ali. O estilo de vida, a medicina preventiva de Deus que deu certo e dá até hoje, é só você colocar em prática. Funciona bem até hoje. O que mais? Esse eu acho formidável. Gênesis 17, 11 e 22. Ali, Deus aparece ali para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou fazer um pacto com você e com o meu povo. E eu quero que esse pacto seja materializado por um símbolo, a circuncisão. Então faça o seguinte: no 8º dia, circuncide todos os meninos do meu povo. Eu gosto de Abraão, porque ele confiava em Deus, porque ele era amigo de Deus. Eu quero ser assim também, porque Abraão não questionou Deus. Ele podia falar: mas Senhor, desculpa aí, mas por que no 8º dia? Não pode ser no primeiro, já nasce ali. Na hora que nasce, já corta, já resolve tudo, está chorando mesmo, né? Por que 8º dia? Se Abraão tivesse perguntado, ia ser um problema, porque Deus teria que explicar o seguinte: Abraão, senta aí, eu vou te explicar. Você tem aí na sua circulação sanguínea, Deus, circulação o quê? Já começava por aí. Eu não sabia o que era circulação sanguínea, é uma descoberta bem posterior à antiguidade. Esquece a circulação, Abraão. Sangue, sabe o que é sangue? Isso eu sei. Então, no seu sangue, existe uma substância chamada protrombina, que faz parte de uma série de reações bioquímicas em cascata, no fim das quais vai promover a coagulação com as plaquetas no seu sangue. Abraão ia falar assim: proto o quê? Tá bom, Senhor, tá bom, 8º dia, aceito. Sabe o que acontece? Isso é uma descoberta recente. Entre o 1º e o 5º dias de vida de uma criança, essa substância chamada protrombina está em níveis bem baixos.
Então, qualquer tipo de cirurgia, hoje a gente contorna isso com a medicina, com remédios, mas naquele tempo não tinha como. Qualquer tipo de cirurgia feita, algum corte feito entre esses dias, ele se torna mais perigoso, por causa da coagulação. Agora, no 8º dia, pasmem, essa protrombina se eleva a 100% e estabiliza para toda a vida. No meu livro tem os artigos científicos que confirmam essa afirmação. 8º dia. Abraão tinha como saber disso? Não, porque não foi nem por tentativa e erro. Foi o primeiro. Primeira criança já foi feito isso aí porque Deus mandou. Ele cria. Sabe, irmãos, hoje tem pessoas que não querem ser como Abraão. Tem muitas. Passou recentemente nos cinemas aí o filme 10 Mandamentos, né? Vocês acompanharam na mídia, o estardalhaço que foi e tal. Tem um lado legal, né? Botou o pessoal para pensar nisso. Mas tem outro lado que é meio estranho. Naquela mesma semana, um jogador de futebol recém-batizado deu um tremendo testemunho na mídia dizendo o seguinte: eu fui convocado para a Série A, mas não vou mais, porque eu guardo o sábado. Vocês viram isso, né? O Vitor. Que lindo. Gente que chorou com 10 mandamentos, se emocionou, que bacana, Moisés, as tábuas da lei, condenou o Vitor. Que fanatismo é esse? Pera lá, na tela é bonito, como filme e novela é bacana, mas quando alguém quer colocar na vida os mandamentos, na prática, esse é fanático. Por quê? Deus diz, 8º dia, você é livre para fazer no 7º, no 5º, no 3º, mas se você fizer no 8º, dá certo. Deus disse, não coma certos tipos de carne. Porque eu não posso comer uma costelinha de porco? Qual o problema? Não tem problema nenhum, pode comer, mas você vai ter problemas depois. Por que eu não posso tomar cerveja? Você pode, eu posso, mas a medicina hoje está, há muitas pesquisas científicas falando sobre a inconveniência do consumo de álcool, ainda que em pequenas quantidades. Por que eu não posso praticar sexo antes do casamento? Você pode, mas você vai ter que lidar depois com as cicatrizes emocionais, físicas e espirituais. Por que quem espera é mais feliz? Alguém já se perguntou? É porque Deus projetou a nossa vida. Deus tem um plano. E se você for como Abraão, amigo de Deus, você vai confiar nele. E lá na frente, olhando para trás, você vai dizer, puxa Senhor, como deu certo. Como valeu a pena seguir a tua vontade. Ou então, arrependido, e Deus te perdoa, Deus te dá uma segunda, terceira chance, você vai olhar para trás e vai pensar assim, eu não precisava chegar aqui todo quebrado. Eu não precisava chegar aqui carregando esses cacos da minha vida, ou essas feridas, essas cicatrizes, até a volta de Jesus. Por que você não é amigo de Jesus? Por que não confia na palavra dele? Se dá certo, se funciona. Errou já? Tudo bem, ontem é ontem. Peça perdão, coloque sua vida de acordo com a vontade de Deus, e as coisas começam a dar certo, porque é Deus quem está orientando. Protrombina, hein? O estilo de vida que a Bíblia propõe, como já vimos então, ele é aquele que dá certo. E graças a Deus que nós temos revelação mais do que suficiente sobre isso. Não só na Bíblia, mas também nos livros de Ellen White, que são um presente tremendo de Deus para nós. Mas é só um conselho. Você que sabe, quando é um conselho de Deus eu sigo, né? Deus vem aqui, te dá um conselho, mas fala o que eu quero ouvir, né? Que fosse um anjo. Vem cá, Michelson, senta aqui, eu quero te dar um conselho. O meu anjo, amigo, pode falar. E Deus me ajude a colocar em prática o que você vai falar agora. Porque tem gente que chega a esse ponto, né? Mas aqui não é ordem, não é mandamento, é só um conselho de Deus. Poxa, se eu vou desprezar um conselho de Deus, né? Vamos lá. Tem muito mais coisas, mas eu não quero prejudicar o palestrante da tarde. A arqueologia tem sido uma tremenda ferramenta para respaldar o pano de fundo histórico da Bíblia. Eu vou mencionar aqui poucas descobertas, né, porque nem é também minha área, e vocês têm acesso a isso. Lá no meu blog Criacionismo tem uma seção no menu lateral à direita, Arqueologia Bíblica. Clica lá, e sempre que eu descubro alguma coisa assim, algum achado arqueológico, eu coloco nesse blog, nessa seção do blog, para documentar. Então você tem ali dezenas e dezenas de achados arqueológicos recentes que confirmam a historicidade da Bíblia. Por exemplo, um dos mais fantásticos, né, é a Pedra de Roseta. Em 1798, curiosamente uma data muito especial para nós que estudamos as profecias, porque entendemos que esse ano marca o começo do tempo do fim, né?
Justamente nesse ano, Champollion, um jovem sábio, estudioso francês, traduziu uma pedra que foi achada no Egito, em Roseta, por tropas de Napoleão. Ele traduziu ali as línguas do Egito, ele decifrou. Por quê? Porque até ali, as línguas do Egito tinham se perdido, do Antigo Egito. Ninguém conseguia estudar aquelas pinturas nas pirâmides, aquelas inscrições em estelas no Egito, né? Porque ninguém mais sabia como é que se lia as escritas egípcias. Mas graças àquela pedra, que tinha o mesmo texto em 3 versões, grego e 2 línguas egípcias, o grego era conhecido, Champollion começou a decifrar o hieróglifo e a outra língua. E depois de alguns anos de estudo, em 1798, aquilo ali se tornou disponível. E então se inauguram 2 ciências importantes, a arqueologia moderna e a egiptologia. O Egito se abriu à pesquisa científica. Agora, levando em conta o que eu acabei de falar, eu vou te fazer uma pergunta, e você vai saber responder. Moisés era especialista em hieróglifo. Ele passou anos estudando isso aí, porque antes de ser faraó tinha que ser escriba. E ele sabia muito bem as 3 escritas do Egito: hieróglifo, hierática e a demótica. Especialista. Era muito mais fácil para ele escrever nessa língua. Mas Deus, quando inspira Moisés a escrever a Bíblia, diz o seguinte: esquece o egípcio e escreve na língua dos escravos. Que língua? O hebraico. Tem só 23 letrinhas, uma língua simples e mais, uma língua morta. Ela ficou fixada na história, não mudou mais. Uma ótima língua para registrar conceitos eternos. Por que você acha que Deus não deixou Moisés escrever naquela língua chique dos egípcios e manda que ele use uma língua dos escravos? Qual foi um dos motivos? Leve em conta Champollion. Digamos que ele tivesse escrito em hieróglifo. O que aconteceria com a Bíblia? Ficaria inacessível por séculos, até 1800 quase. Já pensou que terrível? O mundo já é horrível com a Bíblia, imagina sem ela. Deus sabe o futuro, e ele disse: Moisés, escreva numa língua que nunca vai se perder, e mais, eu quero que o meu povo leia, não só os sábios, que têm acesso à língua complicadíssima do Egito. Eu quero uma língua simples, que todo mundo possa ler. E a Bíblia foi entendida desde que ela foi escrita. Não é bom demais? Deus não sabe o que faz? Outra descoberta fantástica. 1947, um pastorzinho de ovelhas está ali com o seu rebanho, nas encostas do Mar Morto, e uma ovelha se extravia. Procurando por ela, ele descobre numas cavernas, ali nas encostas do Mar Morto, lá dentro, alguns jarros contendo pergaminhos, que são rolos nos quais se escreve, e são feitos de pele de cabra. Por que eles foram preservados nesse local? Porque o nome já diz, o mar é morto, tem muito pouca bactéria decompositora, né, micro-organismos, e o ar é muito seco, o local ideal para se preservar um tesouro histórico como esse. Os judeus essênios, antes de ser expulsos dali pelos romanos, esconderam esses vasos com pergaminhos. Havia vários documentos, entre os quais praticamente toda a Bíblia representada ali. O rolo de Isaías inteirinho está lá em Jerusalém, para quem quiser ver, no Museu do Rolo, intacto. Tá, mas qual a importância disso? Vamos agora pintar o cenário. Até 1947, até essa descoberta, a Bíblia, a versão bíblica mais antiga de que dispunhamos, datava de 900 anos depois de Cristo. Codex Vaticanus. 900 depois de Cristo, ou seja, passou por muitas cópias, muitas e muitas até chegar a nós, né? Até ali, quando alguém falava assim, tá, mas digamos que a Bíblia até fosse a palavra de Deus, mas foi muito copiada, deve ter um monte de erros aí, intencionais e não intencionais. O que você podia responder? Pela fé. Olha, se ela é o livro de Deus, eu creio que ele a preservou. Mas era só essa a resposta. Até que os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. E qual foi a importância deles? Eles datam,
Qual era a data da Bíblia mais antiga até então? 900 depois de Cristo. DC, depois de Cristo. Agora, os manuscritos do Mar Morto são datados em até 250 anos AC, antes de Cristo. Ou seja, é uma versão bíblica mais de 1000 anos mais antiga do que a versão que havia até então. Se você entendesse hebraico e aramaico, o que você faria no momento que descobrisse isso aí? Começaria a comparar. E foi o que fizeram, né? Eruditos protestantes, católicos, judeus, começaram a estudar esses manuscritos. E anos depois, isso hoje está disponível na internet, você pode procurar e acessá-los, fotos deles, e se você entende essas línguas, você pode ler à vontade. Anos depois, qual você acha foi a conclusão? A Bíblia foi preservada ou foi detonada? Existe igreja cristã até hoje? Judaísmo está de pé até hoje? A Bíblia é vendida até hoje? Isso prova o quê? Que ela não foi alterada de forma que se perdesse a sua mensagem e suas doutrinas. A Bíblia permaneceu intacta ao longo da história. No máximo uma letrinha ou outra ali, que por algum motivo, mas não se perde a mensagem. E sabe o que me deixa mais emocionado, irmãos? É pensar no seguinte: quando Cristo ia à sinagoga e se levantava para ler as Escrituras e dizia: nunca leste as Escrituras? A que versão ele estava se referindo? Qual era a versão corrente no tempo de Cristo? A dos manuscritos do Mar Morto, porque são do tempo dele até antes dele nascer. Logo, a Bíblia que você traz para a igreja, que você lê em casa, no Reavivados por Sua Palavra, que você estuda com os seus amigos, é a Bíblia que Jesus, claro que em língua portuguesa, né, uma tradução, mas é a Bíblia que Jesus usou na sinagoga. É a Bíblia que Jesus leu aos pés de Maria, quando foi educado nas Escrituras por sua mamãe. É a Bíblia que Jesus autorizou. E eu não escuto nenhum amém. A Bíblia é confiável. Você pode até duvidar que Deus inspirou, mas você não tem como dizer que a historicidade dela e a preservação dos textos a autenticam como realmente um documento confiável. Sabe, irmãos, pra você ter uma ideia, a descrença, a teimosia dos descrentes é tão grande que eles não param para pensar em alguns aspectos, como por exemplo, a história de Alexandre o Grande começou a ser registrada 400 anos depois da morte dele, e ninguém duvida que ele existiu, que ele foi um conquistador, que morreu com 31 anos, acho. Ninguém duvida. Agora, Cristo, a história de Cristo começou a ser registrada por testemunhas oculares 30, 40 anos depois apenas da morte dele, quando havia muitas testemunhas oculares vivas ainda. E tem um monte de gente que duvida, né? De que ele existiu, de que o relato é fidedigno. Sabe, seria muito fácil acabar com o cristianismo lá no começo da história do cristianismo, porque eles mencionam pessoas reais e importantes ali, se arriscaram muito os autores. Eles colocam lá Anás, Caifás, Herodes. Era muito fácil Anás dizer assim: ó, isso é tudo mentira, nós participamos da história e isso é mentira. Seria muito fácil para os governadores romanos e líderes judaicos desmentir os apóstolos, sabe como? Mostre o corpo, simples, vamos lá, abra a tumba, está aqui, é tudo mentira. Mas não conseguiram. Aliás, seria uma história muito mal contada a de que um grupinho de maltrapilhos judeus, desarmados, rendeu a guarda romana, armada, abriu a pedra e roubou o corpo. Foi a mentira que inventaram. Mas que mentira mal contada. E se fosse uma história inventada, teria sido muito mal inventada, porque a primeira testemunha ocular da ressurreição de Cristo, quem que eles colocaram? Uma mulher. Qual o problema? Mulher não pode testemunhar nada? Pode, hoje pode. Mas naquele tempo, mulher não era nem aceita num tribunal, o testemunho delas. Mas não era só uma mulher, era uma ex-endemoniada. Jesus curou 7 vezes ela. Mas não era só isso, não, tem mais. Uma ex-prostituta. Ah, por favor, coloca João pelo menos. Coloca Nicodemos, o cara era importante. Madalena. Estragou a história. Sabe por que ela está lá? Porque a história não foi maquiada, não foi inventada, é um relato real, fidedigno.
Certa ocasião, Paulo estava pregando e disse assim: eu vi a Cristo, mas se vocês duvidam de mim, tem umas 500 testemunhas que estão aqui até hoje e viram, perguntem para eles. E agora? 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. O cristianismo só existe porque a tumba estava vazia. Seria muito fácil desmentir o cristianismo, mas ninguém conseguiu. Homens que morreram de medo quando Cristo foi preso e morto, se trancaram no salão com medo. De repente, 40 dias depois, são outros homens pregando em praça pública, dizendo: quer me matar? Pode me matar, mas não me crucifica em pé como meu mestre, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro, aquele medroso, agora aceita ser crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu? Alguma coisa muito séria aconteceu. Todos eles passaram a não mais amar a sua vida, porque não fazia mais sentido. Na verdade, o que fazia sentido para eles é reencontrar o Salvador que estava vivo no céu, no santuário celestial, porque para eles ele era real. Sabe, irmãos, eu acho que nós pregaríamos com muito mais vontade a volta de Cristo, se nós tivéssemos a certeza que os discípulos tinham, de que Cristo é real, de que Ele está no santuário celestial hoje, fisicamente, Ele em pessoa. Não é uma filosofia o cristianismo, não é uma ideia apenas abstrata. A nossa religião é real, o nosso Salvador é real. Se nós tivéssemos plena certeza disso, o nosso maior desejo seria estar com Ele logo. E aí a vida não teria mais tanto valor para nós, no sentido de que, como dizia Paulo, eu prefiro partir para estar, quando Ele voltar, com Cristo. Não amaram suas vidas, deram tudo o que tinham e eram para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque era real, porque é real. Sabe, se eu fosse resumir todos esses argumentos em um só, eu preferiria ficar com um. A Bíblia tem poder de transformar vidas, e eu não conheço nenhum livro que faça isso. Se você for a um presídio e distribuir caixas de O Capital de Karl Marx lá dentro, o que vai acontecer? Alguns presos vão se tornar marxistas, vão aprender alguma coisa, né? Se você entregar caixas de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, num presídio, alguns presos vão aprender alguma coisinha sobre biologia, né? Muito pouco, porque Darwin também não conhecia tanta coisa assim sobre esse assunto. Vão se tornar, quem sabe, fãs de Darwin, mas o coração continua o mesmo. Agora faça o que muitos têm feito: leve caixas de Bíblia para um presídio. E o que começa a acontecer lá? Um fenômeno inexplicável, porque eu já vi com os meus olhos um bandido perigosíssimo, preso no Carandiru, que quando a polícia invadiu para massacrar todo mundo mesmo, matar, ele disse para Deus: se tu me livrares dessa, eu vou me entregar para ti. Deus o poupou, e ele honrou a promessa. Ele buscou a Deus, começou a estudar a Bíblia. Hoje é um homem manso, com uma família linda. Você olha nos olhos dele e não acredita que ele foi assassino, perigoso. Este carnaval, nós fomos para um retiro no Rio de Janeiro, e eu conheci um jovem lá. Eu quero contar a história dele depois no meu blog, não vou dar muitos detalhes para não perder a graça. Mas esse jovem, de apenas 19 anos, cresceu no tráfico, perigoso. Ele fez muitos assaltos, e um dia ele viu também uma menina ser morta, próximo dele. A mãe, a avó, eram adventistas, e sempre oravam por ele, sempre imploravam para que ele aceitasse Jesus, para que ele lesse a Bíblia. E nesse dia alguma coisa aconteceu na mente dele. Ele se lembrou de lições que as parentes tinham ensinado para ele. Se lembrou de coisas que você acha que não vale a pena pregar para a pessoa, mas vale. Coisas que ele tinha ouvido falar de Deus. E ele pensou: não vale a pena essa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero conhecer esse Deus de quem me falam tanto. E ele começou a estudar a Bíblia, começou a ir à igreja, e hoje ele está batizado e leva dezenas de crianças da favela para o clube dos desbravadores. Tinha 4 crianças lá que ele levou para o retiro. Estavam lá conhecendo pela primeira vez sobre o amor de Deus. Que livro que Deus tem poder para fazer isso na vida de uma pessoa, de um jovem, de um adulto, de um idoso. Só a palavra de Deus. Eu atribuo tudo que eu tenho e sou, minha família,
a minha conversão, ao poder desse livro. Quando eu era jovem, eu só lia histórias em quadrinhos e livros de ficção científica. Começar a ler a Bíblia foi difícil, eu achava difícil, pesado, complicado, lógico. Não tinha desenho, né? Algumas já tem. Era difícil, mas eu me esforcei, continuei. E sabe, hoje eu não consigo passar um dia sem ler a palavra de Deus. Eu sou apaixonado por ela. Como viver sem o alimento diário? Como ter coragem de sair para a vida, para o dia a dia, sem primeiro buscar a orientação do amigo de Abraão, do revelador das profecias, daquele que nos dá uma lâmpada para os pés, para guiar a nossa vida. O meu grande desejo nesse dia para vocês e para mim, é que nós amemos a palavra de Deus. Quero repetir as palavras de Ellen White, né? Recomendo-vos este livro. Se apaixone pela Bíblia, se não pelo aspecto inspirado dela, mas que esses argumentos, e poderia falar de muitos outros, mas o tempo não permite, te façam pensar que talvez valha a pena dar à Bíblia o benefício da dúvida. Eu vou estudar, eu vou ler. Leia sozinho, como eu disse ontem, né? Se você tem vergonha dos seus parentes, quem sabe alguém está te observando, você tem aquela panca assim de autossuficiente, fecha o quarto, sozinho, e começa a ler. Começa, quem sabe, pelos evangelhos, para conhecer essa figura tremenda e maravilhosa que é Jesus Cristo. E eu tenho certeza que se você fizer este mente e coração abertos, alguma coisa vai mudar na sua vida. Me conta depois o que aconteceu. Vocês que estão aqui, você que está nos acompanhando por meio dessa gravação, dessa filmagem, esse é o meu desafio para você. É muito cedo para tomar uma decisão com respeito à crença ou à descrença. Antes de tomar uma decisão tão séria, analise, estude, pesquise e se abra para o que Deus quer te revelar. Eu tenho certeza que você vai ter uma grande surpresa e você vai ter algo mais importante, que eu quero terminar com a última tela aqui dessa apresentação, que é um pensamento de Blaise Pascal. Sabe quem foi Blaise Pascal? Um grande cientista, filósofo e matemático francês, que disse o seguinte: se o homem não foi criado por Deus, por quê? Só é feliz com Deus? Pense nisso, e a gente se encontra aqui às 15 horas. Deus abençoe a todos. Amém.